Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está com a gente aqui no ObvioCast, este canal cristão que tem vários quadros e que esse daqui é o convidado nada óbvio. Por que convidado nada óbvio? Porque, cara, na boa, se você coloca uma lupa de pertinho, você vai ver que ninguém é tão óbvio quanto você imagina. Eu, por exemplo, sou um cara 440 de eletricidade e meu hobby é pescaria, porque eu sou zen. E eu trouxe hoje uma pessoa para conversar sobre essa não obviedade, mas para falar sobre um assunto que antigamente, quem era responsável por isso, cara, era o cara que ficava lá nas transparências, puxando o negocinho e colocando a música. Hoje em dia, a mídia, meu parceiro, virou a princesa da igreja cristã evangélica. E eu trouxe um cara para conversar com a gente aqui, que é o Fabiano Bispo. Fala aí, Fabiano. E aí, tudo bem, Rony? Beleza pura? Pô, bom estar aqui, cara. Bom conhecer esse projeto. Obrigado pelo convite e vamos papear, né? Cara, você é um cara que tem um papo bom, porque eu não te conheço. E a gente vai se conhecer aqui, né? É assim, Isso é a, gen- bom. a gente começou a trocar uma figurinha assim, até fiz perguntas para você que pareciam perguntas até meia bobas, tipo, cara, você trabalhava no mercado de igrejas ou você estava no mercado secular? Vou conhecer tudo hoje. É isso aí. Primeira vez de tudo. É isso. Quanto tempo que você está com a gente lá? 5 meses. 5 meses. 5 meses. É, eu acho que eu vi você, na verdade, uma vez só, cara. Foi Cinco muito meses. Vou rápido. pouco. Deveria ir mais, né? Mas vou pouco. É porque você está em São Paulo, na verdade você vai trabalhar, né? Aí Exatamente, você exatamente. congrega em São Paulo. Exatamente. Fabiano, a parada é o seguinte: eu coloquei até um tema aqui: likes, luzes e louvor. Quando a comunicação vira idolatria, quando é que ela pode virar idolatria? Eu já fui por esse caminho, porque é o seguinte, né? Eu tenho trazido algumas pessoas para conversar aqui com a gente. Entre essas pessoas tem alguns psicólogos, tem algumas outras pessoas que têm outras áreas de formação, falando sobre essa era de dopamina. Sabe essa resposta que a gente está buscando o tempo todo, dopaminérgico, seja porque a gente está ali nas mídias sociais, seja Uhum. porque, entendeu? E de certa forma, cara, as igrejas, hoje elas se assemelham muito com algumas propostas que não eram da igreja. Propostas de boate, propostas de barzinho e tudo mais. E a mídia fez, puf, ela explodiu, né? Eu até fiz a brincadeira aqui que nos anos, sei lá, 80, 90, você ficava ali com aquele retroprojetor, você lembra? Você tem barba branca, eu não sei quantos anos você tem, Eu velho. tô com 45. Peguei essa Sempre chegou a época. pegar alguma Peguei, coisa? peguei do Pegou. projetor. Fiquei muito na escala do É projetor. isso aí. É isso Eu aí. peguei a época Olha, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Eu era de uma igreja muito tradicional, Uhum. primeira igreja lá do Rio, primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E lá existia um mecanismo chamado, a gente chamava de numerador, que nas laterais do púlpito tinha uma casinha e essa casinha aparecia o número do hino. Olha E só, lá velho. em cima, próximo lá na galeria, perto do coral, tinha uma máquina uma máquina que só tinha naquela igreja, uma máquina que tinha, você apertava o número do hino, dava uma espécie de enter um botão vermelho e esse Aham. número aparecia lá na frente. Então, os juniores na época, eles ficavam na escala do numerador, ou seja, na hora que o regente subia para poder fazer com que a congregação ficasse de pé, a gente colocava o número do hino e aparecia numa casinha lá. Não tinha transparência ainda Sim. lá, porque era um templo bem, né, tradicional, tinha órgão de tubos, aquela coisa Aham. toda, e aparecia uma casinha toda esculpida, bonitinha, e uma luz ali, aparecia o número do hino, as pessoas pegavam o hinário e cantavam o hino. Antes da Rapaz do projeção, assim, eu acho céu. que meu primeiro contato com mídia na igreja, talvez tenha sido esse. Cara, que doideira. Já existia já esses retroprojetores em outras igrejas. A de vocês é que não usava. Sim, sim. Usava em outros departamentos. Aham. Mas lá No que se não. chamava ali de santuário, Aham. né? Na Aham. época era dito assim, né? Aham. Não entrava, assim como não entrava a bateria e uma série de outras coisas. Mas os outros auditórios já existiam, os retroprojetores e tudo mais. Cara, eu acho que assim, a gurizada que tá vendo a gente aqui não tem ideia do que é isso. Eu vou até procurar na internet para ver se na edição depois a gente coloca alguma Sim. coisa assim, E eu cara. vou me informar, inclusive, na primeira igreja, onde eu sei que tiraram de lá, né? Aham. Eu tive lá Onde recentemente. foi isso, né? Eu tive lá em março desse ano, eu estive lá. E
Mas e das outras vezes que eu fui, eu também não reparei. Eu acho que tiraram dali, deve estar num... eles têm um museu, né? Deve estar lá. Mas eu não, na época, eu não tinha visto isso em igreja. Eu também não rodava muitas igrejas, mas eu não sei de outras igrejas que talvez, não sei se a PIB de São Paulo, enfim. Mas foi a minha primeira experiência com Cara, que mídia lá. E eu barato. ficava todo feliz com 9 anos lá, com 10 Tem, anos. tem uma brincadeira que o pessoal fazia, até trouxe essa brincadeira para cá, que é assim, né? Antigamente o pessoal que ficava na mídia era o pessoal, os midianitas, né? A tribo dos midianitas. E você quase foi o cara dos midianitas mesmo, que, cara, é um negócio tão antigo, tão passado, que é quase que das tribos mesmo, Foi, cara. isso aí foi assim, foi o meu primeiro envolvimento. Meu movimento, assim, meu envolvimento Aham, com igreja na minha adolescência foi mais pro lado da música, aham. mas em termos de mídia, né, e acabou sendo essa a primeira experiência aí Me conta um pouquinho sobre você, porque assim, antes de a gente efetivamente falar sobre mídia, e sobre esse assunto, é legal a gente trazer um pouquinho a tua história, né? Até que você tenha chegado aqui. Claro que 45 anos aí, se você for voltar, a gente vai ter que fazer aqui uma série de um desses É. Netflix, alguma coisa assim, não dá, né? Mas tenta compilar e trazer você até essa mesa aqui. Um pouquinho de onde você nasceu, em que situação você nasceu, cristianismo, Uhum. conversão. Não, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Eu sou natural do Rio, carioca, né, da Gema, como dizem por lá. Uhum, Ah, é, lar cristão desde sempre, né? Meu pai e minha mãe sempre foram da igreja na qual até mencionei, inclusive. E eu fiquei nessa igreja os meus primeiros 20 anos. Fiquei nessa igreja, sempre fui muito envolvido. uhum, Meus grandes amizades eu tenho até hoje por conta ah, da igreja ali naquele momento. Depois eu transitei por outras comunidades, né? uhum. Fiz parte de uma comunidade que estava sendo plantada No Rio no ainda. Rio de Janeiro ainda, no Leblon. Ainda no Rio, fui convidado para... ali eu comecei a me envolver com liderança Uhum, dentro da igreja, na uhum. parte de música, consequentemente na parte criativa também. E dali eu recebi um outro convite para uma outra igreja em Niterói. De Niterói eu recebi um convite para vir para São Paulo. Isso falando em termos ministeriais, né? A tua vinda para São Paulo foi por questões Foi por ministeriais? questões, Ah, a que legal. princípio foi por questões ministeriais e, paralelamente, algumas questões de trabalho também. Aham, E aí de São Paulo eu acabei ficando por aqui, porque eu já gostava daqui. aham. Mas, e paralelamente a isso, né, eu fui me desenvolvendo profissionalmente, fiz a minha primeira faculdade, pouca gente sabe disso, a minha primeira faculdade foi a faculdade na época se chamava Informática, depois virou, né, o que se chama de TI hoje. Aham, Então, fiz, não gostei, não aham, recomendo. aham. Terminou? Fez? Ah, Formou-se nela? Aham, terminei, era um curso um pouco mais curto na época, uhum, de 3 anos, se não me engano. Depois, sim, eu cursei publicidade e propaganda. E ali me especializei em gestão de design, em branding. Foi a área realmente assim, que mexe com o meu coração. E depois eu me formei em teologia. Então, eu na verdade, brinco. foi o contrário, então. Seu caminho de formação foi o contrário do que é, a sua vida. Porque é, você veio para por contas do ministerial. do ministerial, que hoje essas nomenclaturas eu já misturo um pouco, né? Aham, Então eu já não considero, né, essa questão do trabalho dentro da igreja, o ministerial e o secular. aham. Eu acho que quando a sua vida tem a questão espiritual, eu acho que Você tanto é, dentro e fora, o você é seu um trabalho cristão em ele todos os deve lugares ou não é um cristão ou em todos não os é um lugares? cristão em todos os lugares. Então, o lugar hoje não vai importar muito. Sim. Eu acho que o que mais importa é que se o seu trabalho ele vai manifestar a glória de Deus para as pessoas e você vai dar o seu melhor ali. Mas e por conta disso eu fiz essas 3 faculdades, né? Então eu fiz TI, eu fiz publicidade e eu fiz teologia. Eu Teologia. brinco eu costumo brincar que eu fiz TI porque meu pai queria, eu Aham. fiz publicidade porque eu queria, e quando eu quero parecer um pouquinho mais crente, eu falo que eu fiz teologia porque Deus queria. Mas, enfim, é apenas um parênteses aí. Então, assim, com base nisso, eu sempre transitei entre mercado, né? Vou trazer essa divisão, Uhum. Para o essa pessoal compreender dicotomia, melhor. só para o pessoal entender melhor, Uhum. mas eu sempre transitei entre essa coisa do ministerial
e também no mercado, né? Algumas pessoas até achavam, né, que eu ia, né, que eu ia para uma vertente de bivocacionado, né? Eu trabalhei muito tempo como voluntário também na igreja, né, em cargos importantes, né? De liderança, principalmente na área criativa, né? Estive envolvido de forma integral, mas também voltei também para o mercado, né? Dei consultorias, voltei para agências, né? Envolvidos com tecnologia. E isso sempre foi bom, de certa forma, olhando para trás, isso sempre me fez crescer, não me acomodar, não ficar numa bolha só, porque eu acho que às vezes a igreja, sim, coloca você dentro de uma bolha, e o mercado também, ele pode colocar dentro Sim, é uma você outra dentro bolha. de uma bolha. Então, eu acho que não importa a bolha na qual você passe mais tempo, você sempre tem que se forçar a sair um pouco dela para você entender que existem outros horizontes e outros pontos de vista Transitar, também. né? Exatamente. Isso faz você crescer muito. Do ponto de vista de criatividade, né? Então, foi um assunto que eu me especializei e me aprofundo cada vez mais e gosto de falar sobre a criatividade de um ponto de vista ainda amplo, né? Não a criatividade voltada só para publicidade, mas a criatividade voltada para o ser humano, a criatividade como um atributo de Deus que ele foi compartilhado com a Comunicável. gente, né? O primeiro verbo, a primeira ação bíblica, ela foi simplesmente criar. No princípio, Deus criou. Então, assim, Deus valoriza muito a criatividade. Então, quando você coloca a criatividade para fora, você está também manifestando ali um atributo que Deus compartilhou com a gente. Então, eu gosto muito de falar sobre esse viés criativo, né? Então, e dentro da criatividade, quanto mais repertório você tem, mais criativo você se torna. Então, é importante você olhar novos horizontes, ter a maturidade de estar em talvez lugares nos quais você não concorde, inclusive, mas que você saiba pescar algo que vai te acrescentar para aquilo que você resolve fazer no seu dia a dia e tudo mais. Então, Isso é legal porque, mesmo onde você tem exemplos negativos, você aprende a como não fazer, né? Não sim, é? Você começa a entender um pouquinho mais do jogo, com né? certeza, Isso, com isso é certeza. interessante. Só para eu poder entender um pouquinho a sua parte de profissão, de vida. Porque assim, você, enquanto estava no Rio de Janeiro, ainda não tinha a sua formação ou já tinha as suas formações? Eu me formei em 2000, eu me formei em comunicação social em 2005, 2004. Você estava lá. Quando Tava você lá. veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo em 2016. Tá, então fica muito mais fácil para eu dividir já. Isso. Então você já tinha uma história já Sim, em acadêmica lá no... 2016 já Tá. tinha. E quando você exercia essas funções dentro dessas igrejas que você estava, você trabalhou dentro dessas igrejas ou só como voluntário? Uma igreja eu acabei trabalhando, mas eu trabalhava fora também, tá? Então É isso que você falou do bivocacionado? Exatamente, eu trabalhava dentro e trabalhava fora. E aqui em São Paulo já não. A maior parte do tempo era dentro da igreja. É porque geralmente o que acaba acontecendo é que os criativos, né, de um modo geral, o cara ele trabalha como freelance, né? Ele emite as suas próprias notas fiscais, então ele Sim, consegue sim. trabalhar a agenda dele com muito mais liberdade. Sim, sim. Isso sempre foi assim. Para o pessoal pós-pandemia, isso virou uma realidade de muita gente. A gente está percebendo que isso é um novo mercado, mas isso o criativo sempre foi assim, né? A não ser que de repente o cara ele era um cara que estava dentro de uma agência que conseguia embarcar todos os benefícios que o cara queria e ele estava lá, beleza? Sim, sim. Né? Era aquele cara que entrava às 10 da manhã e saía às 4 horas da manhã, né? E era assim, das 10 às 4. Virava à 10 às 2. noite, campanha, muda em cima da hora, pizza o tempo todo. É isso daí. Esse é o cara clássico da agência, né? Sim. Mas assim, o que eu acho que é interessante dessa tua experiência para a gente trazer para essa mesa de conversa é exatamente o momento em que a igreja, de um modo geral, ela está. Porque você ter já uma bagagem grande e ter essa experiência permite que a gente consiga dar uma olhada de um jeito um pouco menos apaixonado do que a maioria das pessoas. Eu estou falando a gente até porque eu também sou formado em marketing. E eu, apesar de ser formado em marketing, nunca trabalhei em igreja, nada disso, né? Só trabalhei para mercado, como é que chama? Tem o setor, primeiro setor, só para o primeiro setor, Sim. o tempo todo. Mas eu sempre olhando o que estava acontecendo nas igrejas que eu frequentava. Tanto que quando chegou nas minhas mãos, a primeira vez, o livro Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren, e por favor não fique com os seus cabelos de pé, tá? Se isso é possível.
Vamos ver se acontece alguma Pode coisa ou não aqui, acontecer? né? Pode Um acontecer? milagre, Pode né? acontecer? Mas, cara, eu abominei aquele livro. Porque eu Uhum, falei assim, cara, isso é um tratado de marketing para as igrejas. sim. Então, assim, eu vi que é um excelente livro, muito bem escrito do ponto de vista de marketing. Do ponto de Uhum, vista do meu entendimento do que a igreja deveria embarcar, não era isso. Claro, tem coisas que você consegue pegar dali de dentro. Como a gente acabou de conversar, nem tudo é mal, nem tudo é bom, né? uhum, Então, a gente consegue chegar às duas sim, coisas sim. disso. Mas eu sempre fui muito contrário a isso. E, de certa forma, eu enxergo que as igrejas, principalmente pós-pandemia, elas incorporaram um novo jeito de ser. Cara, eu não quero ser quadrado, igual aquele camarada que fala, não vamos deixar a igreja ter bateria, não vamos deixar a igreja ter essas paranauê todo. Não é isso. É simplesmente perceber qual é a intencionalidade por trás de trazer esses elementos que já são comuns fora da igreja. Tá, E a pegada é dopamina. Eu estou falando especificamente de dopamina, sim. tá? Porque assim, cara, você pode ter excelência nível alto, mas você precisa ter o cuidado para saber o que você está formando naquele pessoal. Então, indo nessa direção, eu vou bater um papo contigo perguntando o seguinte para ti. O que você define ser uma comunicação, porque você está na comunicação, na área de comunicação, com propósito no contexto cristão? A comunicação com propósito no contexto cristão, ela é a mesma comunicação com propósito em qualquer lugar. Enquanto lá fora ela visa atingir o objetivo de uma empresa, Uhum, a comunicação no contexto cristão, ela visa atingir o objetivo do reino de Deus, né? Seja ele proclamar o evangelho, seja ele estender, né, expandir o reino de Deus, fazer com que a igreja, né, torne o nome de Jesus cada vez mais conhecido. Então, tudo que for tudo que for visto como objetivos da fé cristã, que eu vou colocar aqui talvez como a grande comissão, por exemplo, a comunicação ela serve para catalisar, para potencializar, para fazer com que isso aconteça de forma mais eficaz, mais clara, talvez a melhor ajuda que a comunicação pode trazer para a igreja é fazer com que as coisas fiquem cada vez mais claras. uhum, É muito comum as igrejas serem bastante cinzas na sua comunicação, uhum, geram bastante dúvidas na sua comunicação. uhum, Então, a comunicação com propósito no contexto cristão, ela simplesmente faz com que a igreja, o movimento, a igreja evangélica, a igreja com I maiúsculo, uhum, ela tenha os seus objetivos atingidos de forma mais clara, de forma que as pessoas consigam, de fato, entender, às vezes, um evangelho que antes parece complexo, uhum, mas começam a perceber que ele é mais simples do que a gente possa imaginar. Foi isso que Jesus fez, uhum, né? Jesus, o que eu acho encantador na vida de Jesus é que ele tornou algo complexo simples. uhum, Ele tornou o evangelho, né, o que antes era conhecido como a lei de Moisés, né, algo praticamente impossível de se cumprir, ele tornou possível não porque agora a gente tem condições de cumprir, mas porque agora a gente tem a presença da graça e da misericórdia que uhum, nos faz que, apesar de não cumprirmos, uhum, né, nós estaremos com ele. Então, ele pegou 10 mandamentos e transformou em 2. Então, ele sempre buscou mostrar que a vida com ele, a vida cristã, é algo muito mais fácil do que as pessoas percebem. E eu acho que muitas vezes as igrejas elas tentam complicar muito mais do que facilitar. Eu acho que uma comunicação com propósito ela vai tentar facilitar aquilo que você quer atingir como objetivo, do porquê que você tem toda essa estrutura, do porquê que você tem tudo aquilo que você faz dentro de uma comunidade de fé. Tem uma coisa que me ocorre que é assim, a gente está falando em Brasil. Brasil hoje nós somos 110 mil igrejas espalhadas. Uhum, Esse é um dado que eu fui buscar recentemente e é em todo o território nacional, os 66 milhões de evangélicos estão distribuídos nessas 110 mil sim. igrejas.
E assim, quando a gente fala sobre comunicação, mídia, quando você fala sobre esse nível de profissionalismo dentro da igreja, é um percentual muito pequeno de igrejas que você tem esse profissional e você tem pessoas capacitadas com isso. Quer seja uma pessoa que ela tenha capacitação como voluntário atuando ou como um profissional contratado pela igreja. Sim. Na grande maioria das vezes é um grupo de pessoas muito bem intencionadas, mas que não tem uma visão, não é um comunicólogo. Então, assim, a intenção é tentar mesmo ter aquilo que as outras igrejas têm. E aí pode começar a ver o problema, no meu ponto de vista, é isso que eu quero desafiar você na conversa, porque assim, quando você é um comunicólogo, você enxerga o todo. Você entra naquela igreja e fala, cara, eu tenho centenas, não vou usar a palavra centena, mas dezenas de possibilidades de comunicar todas as coisas que estão acontecendo dentro da igreja aqui. Aqui eu posso fazer em pílulas, aqui eu posso fazer por uma imagem, aqui eu posso fazer de várias formas. E a comunicação ela está acontecendo, porque existe, ela emana desde um centro e vai descendo até todas as pessoas. Quando você tem um profissional da comunicação. Quando você não tem esse profissional e você quer buscar um paralelismo com o mundo, e é aí que começa o problema, no meu ponto de vista, você começa a simplesmente imitar, sem ter um mapa de comunicação. Como é que você enxerga isso? Assim, tem o lado bom e o lado ruim, Uhum. né? Primeiro, a gente perceber que a realidade no Brasil, ela é uma realidade realmente que ela limita a pequenas comunidades de terem acesso à tecnologia. Uhum. É diferente, por exemplo, em outros lugares, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Qualquer igreja você pode juntar e é muito mais fácil você Sim. ter acesso a tanto equipamentos como pessoas Capacitadas. capacitadas. Então, acontece de uma forma um pouquinho melhor. O lado ruim disso é que, de fato, essa é a razão dessas pequenas igrejas que acabaram se desenvolvendo, acabaram crescendo, mas não tiveram a comunicação como seu pilar. Né? Então elas começam desse jeito, elas crescem e elas continuam desse jeito. E elas chegam num momento que falam assim: nós não crescemos, nós viemos até aqui sem essa coisa do profissionalismo da comunicação. Então ela não vai ser um pilar para a gente importante como outras coisas. Né? Então o lado ruim é esse. O lado bom é que, por outro lado, eu acredito muito que muitas dessas igrejas elas acabam valorizando, né, dando valor à comunicação e formando e transformando seus voluntários em profissionais. Assim como acontece com a música. O cara começa lá fazendo, tocando, aprendeu a tocar na igreja, daqui a pouco o cara vira um baterista profissional, né? E aí você vai falar assim, quantas vezes a gente ouviu, né? Eu comecei cantando na igreja, cantando na igreja. Quantas pessoas hoje de comunicação, eu falo por experiência, você vai falar e elas estão lá. Não, eu comecei fotografando na igreja. E ali me despertou uma paixão por fotografia, depois por vídeos e tudo mais. Então, eu acho que tem os dois lados, né? Eu não criminalizaria nenhum. Felizmente ou infelizmente, a área da comunicação, nós como profissionais da área, a gente precisa reconhecer que a nossa área, ela é uma área acessível àqueles que não são da área. Então, nós fazemos parte de um grupo de ocupação, de profissão, que as pessoas têm acessos a equipamentos e conteúdos que às vezes outras áreas não têm. Ninguém vai pegar um bisturi, instrumentos cirúrgicos, vai no quarto e vai fazer uma cirurgia. Ninguém, em nenhuma hipótese. Você sempre vai chamar um médico, você sempre vai parar na frente de um cara que estudou 10 anos, 15 anos. A comunicação não. E às vezes os profissionais eles ficam irritados com isso, mas como assim? Fulano não tem diploma. A gente está dentro. O jornalismo é a mesma coisa, né? A gente tem que assumir que a gente escolheu uma profissão que algumas pessoas vão ter mais acesso e elas talvez. A gente precisa reconhecer que às vezes elas não vão passar pela graduação que você passou e às vezes vão ter um talento necessário, às vezes, para ser um jornalista muito melhor do que o cara que passou anos na faculdade. É raro? É mais difícil? Mas pode acontecer.
coisa que não vai acontecer com a medicina, coisa que não vai acontecer com o direito. Então, a gente precisa reconhecer isso, que essas coisas elas não vão mudar, porque o jornalista, ele às vezes, ele desenvolveu a habilidade de escrever texto lendo. Ele teve a sorte de ter um pai extremamente inteligente, que tinha uma biblioteca bacana, ali ele começou a ler, ele começou a entender, daqui a pouco ele foi e fez uma especializaçãozinha e se tornou um baita de jornalista. Qual é o problema? Então a gente tem que, às vezes, assumir que a nossa área... O que a gente faz com isso? A gente se preocupa em sermos cada vez profissionais, cada vez melhores e não depender da nossa formação, até porque a nossa formação ela é fluida demais, né? O que eu estudei na faculdade... Já passou há muito tempo. Nada, absolutamente nada hoje. Você precisa se renovar o tempo todo. Exatamente. Teve uma coisa que você comentou que para mim faz bastante sentido, que é assim como a música dentro da igreja. A gente até teve um episódio que nós gravamos aqui com um colega nosso, se você não assistiu ainda, assista, com o Lu Anderson, falando sobre como a igreja usa, eu estou usando o termo usa no sentido pejorativo, dos músicos e não os valoriza e nem muitas vezes os remunera. Então, não é incomum que, de repente, você tenha um grupo de voluntários que está tocando na igreja e, de repente, vem um pastor convidado e o pastor convidado, ele tem uma remuneração por ser convidado por aquilo. É dado para ele uma oferta e, às vezes, são valores altos. E os músicos, para eles serem qualificados, eles fazem o autoinvestimento. Então, são poucas as igrejas que fazem esse investimento nos músicos. Só que existe uma diferença entre, no meu ponto de vista, entre o perigo do músico mal formado e o perigo do mau comunicólogo. Esse é o meu ponto de vista e é o meu caranguejo na piscina que eu vou jogar para você. Porque assim, quando o músico ele canta mal, ele toca mal, você percebe logo de cara e você troca esse cara e como você tem um plantel de muitos voluntários, você põe o cara para rodar e boa. Quando você tem um comunicólogo ruim, muitas vezes as pessoas, o único padrão de comparação é o que elas enxergam ao lado, elas veem ao lado. Só que assim, não é uma questão só de usabilidade de ferramentas e de sistemas, é de intencionalidade de colocar um plano de comunicação naquilo que você está criando. Sim. E é aí que começa o perigo do negócio, que é o que eu acho que é... Concordo exatamente com tudo que você falou, não há como discordar, mas, no entanto, eu acho que começa a ver o perigo. Porque assim... Nós estamos tendo agora uma mudança global do comportamento humano através das novas tecnologias, principalmente mídias sociais. A internet ela abriu um canal incrível de coisas. Então, você coloca hoje as redes sociais, dentro das redes sociais você tem os algoritmos, que eles trabalham para colocar você dentro de bolhas, e aí você começa a ser muito rápido na tua leitura de informações. Eu faço cortes, você também faz cortes. Você colocava primeiro 3 minutos, depois você baixou para 1 minuto, agora você está colocando cortes menores de que 30 segundos, porque a pessoa não fica mais do que 30 segundos. E existem estudos que estão sendo conduzidos, e são estudos pesados e muito bem trabalhados. Alguns deles já estão mostrando que a gente está tendo perda. A gente está tendo perda de atenção em qualquer lugar, não só na mídia social. Quando eu estou na igreja, e se aquilo ali ficou mais do que alguns minutinhos, eu já perdi a atenção, minha cabeça já foi para outro lugar. Eu vou criando uma trilha neural diferente na minha cabeça. Eu não consigo mais ler um livro, eu não consigo mais... Eu já estou vendo pessoas que se comportam dessa forma. Não conseguem mais assistir um filme. O cara não consegue mais assistir um filme de 2 horas. Então o cara ele reclama, ele já fala, não, esse filme tem 2 horas, eu não quero. Não é porque o tempo dele é muito... importante e ele precisa remir o tempo. Não, é porque simplesmente não quer ficar na frente. Sim. Se você for ver até mesmo episódios que são colocados hoje dentro dos streamers, eles são episódios 30 minutos, 40 minutos, 50 no máximo. Tá, feito todo esse meu disclaimer, agora eu vou para cá, que é o seguinte, juntando todo esse mundo, o fato de que a gente passou por uma pandemia e obrigou as igrejas a mudar a plataforma delas, o fato de o cara poder acessar, como você mesmo disse aqui, um monte de ferramentas para poder, pelo menos do ponto de vista realização, fazer coisas semelhantes, mas com o perigo de não ter uma visão de um líder, de um tutor, de um regente para comunicar tudo aquilo. E aí você pode até transformar a igreja. E eu não estou falando da minha igreja, eu não estou falando da sua igreja, eu estou falando das 110 mil igrejas que estão aí fora.
em ser igrejas que você simplesmente entra no mesmo ambiente que você estaria se não fosse na igreja. Você estaria consumindo alguma coisa Tá. e com os mesmos estímulos. Ficou longo demais, mas acho que você entendeu. Não, deu. Bom, como é que eu resolvo isso na minha cabeça, né? Eu parto do princípio, Rony, que é o seguinte. Primeiro, eu passei a entender que a igreja como algo que, não como um lugar que você vai, mas como algo que você se torna. Então, hoje, para mim, o ambiente, ele é indiferente para mim. Eu acho que é possível você ter uma experiência de comunidade numa igreja extremamente tradicional, com chão de mármore e pilastras, né, esculpidas, e uma igreja que tem luz colorida e tudo mais. O Evangelho ele nos ensina a não sermos definidos pelo ambiente, seja ele religioso ou não. O Evangelho, que eu acredito, é um Evangelho que ele colocou as formas em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Eu não imagino Jesus discutindo sobre nada hoje o que é forma e nem dando muita atenção para as pessoas que tentam até hoje espiritualizar as formas. Porque eu cresci na igreja e eu acho que nós cristãos, a gente sempre fica arrumando motivos dicotômicos para poder catucar. Pode música secular ou não pode? Então eu fui dessa época, né? Pode beber, não pode beber. Pode usar, né? Eu tenho que confessar, às vezes eu era um pouco subversivo. Eu ia para minha igreja na adolescência com uma blusa do Iron Maiden, né? Não precisaria hoje, né? A minha maturidade. Mas quando eu olho para João capítulo 4, a conversa ali de Jesus com a mulher samaritana, Jesus ele não gasta tempo quando a mulher samaritana vem fazer uma pergunta sobre formas. Estão dizendo aí que o lugar certo para adorar é isso. Ele nem discute, ele falou assim, tá chegando o tempo, minha filha, a hora já chegou, minha filha fica por minha conta. Óbvio, Mas gente. era, filha. Pelo amor de Deus, Mas que o que vai importar não é aonde, é o como. É isso, para mim, foi o que Jesus quis dizer. Então, eu acho que assim, eu acho que você pode encher, né? Eu não quero ser polêmico aqui, mas eu acho que você pode encher, você pode fazer do ambiente de uma igreja, não é o meu perfil, mas você pode fazer o ambiente de uma igreja quase que como uma boate, e ser uma igreja séria, centrada na palavra, centrada no evangelho, e você pode ter uma igreja extremamente esculpida em mármore, né, com um pastor usando toga e tal, e ser uma igreja extremamente antropocêntrica. Por quê? Porque desde que a gente aprendeu que Deus não habita mais em templos feitos por mãos, a pauta do formato, ela nunca vai ser uma discussão na qual, minha visão, né, na qual Jesus perderia tempo. Eu acho que talvez a discussão que a gente possa ter futuramente em termos de igrejas, qual é a média do tempo que a gente passa orando? Qual é a média do tempo que a gente, né? Será que a gente está aprendendo a amar como Jesus? Porque é muito difícil, eu vou te falar, é difícil essa coisa do amor, às vezes a gente fala de amor o tempo todo, né? Mas você amar quem você não conhece é difícil pra caramba, né? Aquelas histórias de amor. Então, assim, a igreja sempre espelhou de alguma forma o mundo. Eu não estou falando do mundo espiritual, mas o mundo físico que a gente chama. Por quê? Porque a gente está aqui. Sim. Então, assim, antigamente as igrejas elas eram mais sacras. Não. As igrejas elas eram reflexo dos teatros municipais, por exemplo. A igreja que eu frequentava, que eu cresci, os cultos pareciam uma ópera.
Elas não parecem... Ah, porque hoje as igrejas parecem um show. Tá, na minha época elas pareciam uma ópera. Só que a ópera, ela parece menos nociva do que um show. Entendeu? A música... Ah, o piano, por exemplo, a gente fala muito da bateria, né? Uhum. Mas o piano, ele foi criticado quando ele entrou na igreja pela primeira vez. O piano foi a primeira bateria. Não sei se você sabe Ele teve dessa. que vencer o órgão. Para vencer o órgão. Por quê? Porque o piano remetia aos cabarés. Que doido. Entendeu? Então, o pessoal fala muito da bateria, né? Mas o piano foi a primeira bateria. Porque o órgão... Não, porque o órgão, ele era sacro. Né? Ou seja, então, o ser humano sempre foi... isso é da gente. Né? E eu falo por mim. É muito mais fácil eu sacralizar ou demonizar algo que eu vejo. Então, o órgão era santo, o piano era profano, né? Dentro da música, né? Eu fiquei muito tempo com música, existem acordes, né? Que invocam o diabo. Segundo, né? Existe um intervalo, por exemplo, né? Que se chama diablo, né? Que é um intervalo curto entre notas que, segundo a tradição, eles invocariam as forças do mal. Tan, 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 tan. Esse intervalo eles chamam de diablo. O fora desse intervalo, eles chamam de intervalo dos justos. Por isso que você tem a quinta justa. Que barato. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa mania de trazer... Só que, gente... o inimigo, né? Eu acredito em batalha espiritual, acredito em tudo isso, mas ele é muito mais sutil do que a gente pensa. Sim. Ele é muito mais sutil. E é óbvio que ele vai sempre usar armas que a gente está achando que está tudo bem. E uma das armas, na minha opinião, que o diabo usa é a própria religiosidade. Já entendendo que sim, a gente pode utilizar todas as ferramentas, não há nenhum problema segundo o que você está conduzindo aqui. Eu estou parafraseando você. Utilizar as mesmas... uma semelhança, né, com aquilo que se é proposto. Vamos então para os problemas que o mundo está enfrentando, seja ele mundo cristão ou não cristão, de ficar cativo de likes, de ficar cativo de produzir conteúdos para que a gente possa ou tracionar ou não queiramos flopar nas mídias e nas redes sociais. Isto, do ponto de vista de mídia dentro de igreja, você acha que é uma coisa que as igrejas têm que... A palavra não é que tem, elas podem perseguir? Sim. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. O fato de eu dizer assim que, do ponto de vista espiritual, não faz nenhuma diferença, não significa que a gente tem que ter sabedoria ao usar. Né? Porque sim... um ambiente, ele dita muita coisa, né? E, por exemplo, eu não acho que... só pegando essa coisa para poder entrar na questão do like, né? Apesar de eu achar que não existem, por exemplo, estilos musicais mais santos ou menos santos, eu, na minha sabedoria, eu entendo que existem, sim, infelizmente, estilos musicais que fazem associação, né, a alguns comportamentos que não condizem com o cristianismo. Então, por maturidade, né, tudo aquilo que você for perder mais tempo explicando do que a pessoa aprendendo, você tem que ter sabedoria de evitar. Você tem que saber controlar. A questão dos likes é a mesma coisa. A mesma dopamina, né, o mesmo efeito dopaminérgico que gera em eu buscar os likes, né? A gente vive uma sociedade likeaholic. Então, o mesmo desejo que a gente tem fora, a igreja também pode ficar buscando por isso. Né? A igreja pode colocar isso em primeiro lugar. Então, sim, eu acho que... eu não sei se é por aí que você quer caminhar, mas a comunicação ela tem que ter muito cuidado com isso. Para não... a comunicação, ela aparece sem aparecer. Então, isso é uma coisa interessante. Ela é protagonista, ela acabou assumindo um protagonismo, Rony, por conta da pandemia. Na verdade, a pandemia acelerou muita coisa. Sim. Entendeu? Então, o pastor ele foi para o YouTube por necessidade. Só que olha o que eu acho engraçado, né? Por isso que a gente não deve demonizar a forma. O pastor que foi para o YouTube
por necessidade, era o que criticava os pastores que estavam no YouTube antigamente. Só que a gente tem que entender que mídia é mídia. Por isso que o nome é mídia, porque é meio, né? Então, a comunicação, ela precisa aparecer sem ter que aparecer. Mas você fez um comentário que para mim foi extremamente matador. Ela não é fim, ela é meio. Ela é meio. Mas o que acontece é que pode virar fim. Sim, sim. Se não tiver cuidado. Sim. Mas, na verdade, como qualquer Por qualquer departamento coisa, na igreja. qualquer coisa. Eu falo muito isso por conta da música. Né? O John Piper, no livro Desiring God, eu não sei como é que ele foi traduzido. Ele foi traduzido aqui de forma péssima lá atrás, foi Teologia da Alegria, um nome horroroso. Depois ele foi traduzido por um outro nome, eu não estou lembrando agora. Não sei se era Sedentos por Deus, alguma coisa assim. Mas, e ele fala uma coisa que é muito interessante. A adoração, ela não pode ter um fim em si mesmo. Né? E vamos falar, a música, até um tempo atrás... agora está se falando de redes sociais na igreja. Mas a música com o movimento dos adoradores lá atrás, adoração, adoradores, aquela coisa toda, aqueles movimentos de Minas Gerais, né? Isso, né? Aquelas músicas de 12 minutos, né? Gerou-se esse debate, né? Da adoração, ela ter o fim em si mesmo, né? Então, algumas igrejas, nesse período, acabaram adorando a adoração. Então, mas soma-se a esse período que você falou, que ele ainda se estende em algum bloco das nossas igrejas, o fato das mídias e o fato das... Então, você tem um balaio de coisas acontecendo. Exatamente. Aí, tanto para a música lá atrás e para a mídia, que é o nosso assunto central, eu diria o seguinte, o cristão, ele precisa entender que aquilo que ele tem é bênção e lucro, e que aquilo que ele tem não pode determinar as suas motivações dentro de uma comunidade cristã. Eu gosto bastante disso, até para chamar a atenção não só do cristão do banco, não só para o frequentador, mas para a liderança, cara. Sim. Porque assim, o que acaba acontecendo, na grande maioria das vezes, cara, eu fui pastor durante um período em São Paulo e durante esse período eu queria crescer com a nossa igreja, porque eu tinha um objetivo de tornar aquela igreja conhecida e tudo mais, o nome de Cristo, através daquela igreja. Mas aí, naquela época, as batalhas espirituais eram muito frequentes e assim, a gente se pegou em certo momento fazendo orações por bairro. Eu falei, cara, tá tudo errado, não é por aí que a gente vai seguir, não é esse caminho. E eu acho que, assim, é justo que muitas pessoas que estejam assistindo a gente, Brasil afora, aí, o cara fala, cara, o que esses caras estão falando? Eles estão falando da realidade deles, a minha realidade não é essa. Sim, a realidade pode ser do cara, porque o cara pode estar utilizando, se não todo o arsenal que está disponível, parte do arsenal, e ele pode estar tentando usar isso daí com a intenção de, se ele tivesse condições, ele ter tudo o que os caras têm. E esses caras que muitas vezes são aquele movimento que veio lá de Minas Gerais, somado com a parede que a gente pintou ela de cores diferentes hoje, e juntando todos os recursos que a gente tem hoje de mídia. Beleza, aí formou um culto. Aí, pior do que isso, aí ele vai ter pessoas que vão ser os cortadores do cara, que vão fazer todos os cortes de imagens para fazer com que isso daí coloque nas mídias, com a intenção de fazer com que isso daí consiga ter um tráfego violento, de modo que ele possa atrair mais pessoas. Até aí, beleza, até é discutível. O problema é quando você começa a fazer posições e frases que elas já vão entrar para o corte. Que você já começa a propor um sistema de retroalimentação focando naquilo. É esse que é o lance da mídia que você falou. A mídia é meio, a mídia não é fim. É diferente de se você é uma agência de publicidade, que eu contratei você, e você vai fazer, por exemplo, um podcast comigo onde a gente quer vender algum produto da minha empresa. Exatamente. Você vai me coordenar para que a gente fale sobre essa determinada coisa. É uma outra coisa. Então, nisso eu acho que existe um pouco de diferença de cuidados. Eu acho que fala, cara... Isso eu concordo com você. O pastor que vai pregar pensando no corte que ele vai fazer durante a semana... É complicado demais. Eu acho que tudo é equilíbrio, tá? Primeiro, eu vou falar de um pastor, né, de igreja local. Tá? A primeira preocupação desse pastor é o rebanho no qual ele foi confiado. Ok.
ele também precisa entender que aquela igreja tem uma missão. Ela precisa alcançar aqueles que estão fora. Então, ela tem uma missão, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Alcançar os que estão fora, cuidar do seu rebanho, mas olhar para os de fora. Olhar para os de Beleza, fora. Eu beleza. costumo dizer que a igreja é a única instituição que existe para aqueles que ainda não fazem parte dela. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, a igreja tem que ter essa preocupação, seja no culto, seja em qualquer ambiente, mas a igreja tem que ter uma preocupação primeira Olhando em para fora. em instruir os seus, edificá-los de dentro Uhum. e equipá-los para fora. Uhum. Com base nisso, o teu foco tem que ser ali. Ok. Se dali vai gerar corte ou não, ok. O bom profissional vai encontrar um corte, inclusive, né? Ele vai encontrar. E se você for bom, se você estudou a tua mensagem, se você se dedicou, eu vou falar como profissional, vai sair. Você também vai concordar comigo? Sim, sim. Cara, faz o teu trabalho. Sim. Faz o teu trabalho bem. Deixa fluir só e boa. O técnico, ele coloca o jogador bom em campo, ele não fala pro jogador o que tipo de drible ele tem que dar. Né? Poxa, tenta dar em algum momento aí, tenta dar uma lambreta. Eu nunca vi esse tipo de instrução. Sim, sim. Mas ele coloca a chance assim, cara, uma hora esse cara vai aprontar. Então, a gente sabe. Agora, não vejo problema também em você estar debatendo a mensagem durante a semana e falar assim, poxa, será que essa frase que você está falando, será que eu posso projetar no telão? Porque essa frase, se eu fotografar, não é que ela vai dar um like, mas ela vai ter um alcance significativo. Entendeu? Então, eu acho que as duas coisas, elas são saudáveis, né? O que não pode acontecer é que assim, o corte e a minha fama ser mais importante do que o ensino que eu vou proporcionar naquele dia para aquela comunidade. Mas, Fabiano, eu tenho medo, cara, de que nós, por mais que a gente queira estar em várias bolhas, que nós estejamos dentro de uma delas. Na verdade, assim, é claro que a gente não está em todos os lugares, é óbvio. Sim. Mas, assim, nós estamos numa bolha de igrejas maduras, de igrejas onde o pastor ele prepara o sermão dele com muito tempo de antecedência, aonde o sermão é compartilhado com o pessoal da mídia, aonde você tem esse apontamento, aonde, cara, é assim, de um modo Brasil afora, parceiro, não é assim que funciona. Não é. Concordo com você. É difícil, é bem difícil. Parte pela liderança das igrejas e parte também pelas pessoas que frequentam e ocupam algumas. A grande verdade é que algumas igrejas não querem saber, né, disso. A gente fala muito que tem igreja que não valoriza o ensino bíblico, né? Tem membro, tem gente de igreja que não valoriza a palavra. Na verdade, eles não querem valorizar. Aí vamos para o tema central. Tem muita gente que quer a dopamina mesmo, né? Quando você fala que temos 110 mil igrejas, vamos definir o que é igreja e o que não é. Mas eu não vou julgar o que é igreja e o que não é. Mas a gente tem de tudo. A gente tem de tudo, né? A gente tem... e aqui vai as minhas observações de internet, né? Eu acho que você percebe a saúde de uma igreja talvez pelos seus membros. Né? Talvez, pelos frutos. Mas hoje, assim, o movimento, eu acho que existe a igreja, com I maiúsculo, e existe um movimento evangélico, tá? Esse nome já é um nome complicado. Existe um movimento evangélico hoje bem sincretista. Sim. Tá? Que se assemelha ao católico da época que eu era pequeno. Então, quando eu era pequeno, eu tinha lá um cantor sertanejo, que ele cantava um bando de baboseira e ele cantava Nossa Senhora, me dê a mão e tal. A gente tem a mesma coisa, então... não estou querendo julgar. Você vai entrar, às vezes, numa bio do Instagram, a pessoa vai colocar lá, cristã e capricorniana. Cara, é muito comum Entendeu? esse momento, né? Isso,
quem sou eu para julgar? Sim. Na minha cabeça é muito doido. É incompatível, né? Mas assim, a falta de compreensão, Sim. às vezes, e essa pessoa, às vezes, ela frequenta um lugar, Sim. ela frequenta uma igreja, ela tem um lugar que ela chama de minha igreja. Sim. E às vezes está lá por muitos anos. E não entende, né? Então, existe uma dificuldade Mas das não pessoas... entende porque ela tem dificuldade em entender ou não entende porque não foi comunicado para essa necessidade de alterações, de diferença, ou não foi estimulado através das escrituras? Difícil, né? Podem ser as três coisas juntas, pode ser uma delas, né? Em muitos momentos, né? Para algumas comunidades é jogo ter aquela pessoa ali. É mais uma pessoa, é né? mais um dízimo. É mais um dízimo. Às vezes aquela pessoa é uma pessoa de influência, ela vai marcar a igreja, então isso vai trazer um certo engajamento. Existem diversos... Às vezes a pessoa não quer, entendeu? Ela não quer, então ela vai procurar alguém. Olha, no fundo, assim, eu quero uma igreja que eu consiga cantar, porque eu gosto dos louvores, e eu não quero ninguém, o pessoal não me enche muito de saco, não, eu quero ficar aqui, chegar e sair. Às vezes ela quer isso, então parte dos dois. É muito interessante, que é muito fácil você criticar a liderança de igreja, mas a gente precisa entender que tem muito frequentador mal intencionado também. Eu acho que a grande maioria de nós somos clientelistas, né? É da nossa cultura. Sim. Tá? É da nossa cultura. O SAC, Serviço de Atendimento ao Crente, ele funciona em qualquer lugar. Tá? Ele funciona em qualquer lugar. Mas, assim, é muito fácil você ouvir assim... eu tô vindo para essa igreja porque eu me chateei com a liderança anterior. E aí, quando você vai apurar... Beleza, o líder era beleza, ok, mais ou menos, não sei o quê. Mas esse cara também, talvez, quisesse uma posição que ele não conseguiu. Sim. Talvez ele quisesse uma cadeira no conselho que ele não conseguiu. Ou seja, ele também estava de má intenção. E aí, quando ele não conseguiu, ele se decepciona. E ele tenta ir para uma igreja. Então, eu acho que ali, as igrejas, né... tem o interessado, tem sempre essas igrejas, tem aquele que convida, mas tem aquele que quer ficar por alguma coisa também. De certa forma, a gente até, em outros episódios, a gente fala um pouquinho sobre o self-service, né? Na verdade, a gente vai procurando aquilo que a gente quer, né? Sim. E assim, existem igrejas, e você vai até, de novo, vou deixar você com o seu cabelo arrepiado aí, mas assim, existem umas denominações que eu não me privo de dizer que para mim não é evangélica. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, para mim não tem nada de cristianismo naquilo lá. Olha, eu iria além, eu não falo aqui por questões polêmicas, mas eu iria além. Cara, depois que você desligar, eu falo umas outras aí. Não, mas assim, essa eu faço questão de falar no ar, não, cara. Essa aí porque assim, pra mim tá fora essa é fácil, Rony. Essa aí é tranquila. Tem outras que... Não, tem um monte de outras aí. Mas o que tá acontecendo... Essa é mais polêmica aqui, né? Tá acontecendo... Não, tem umas aí que agora começam a falar, opa, esses caras estão começando a perder um pouco a mão, né? Já saíram um pouco daqui. Sim, com certeza. O lance todo é o seguinte... quando a gente fala sobre igrejas no Brasil e a gente fala sobre igrejas que... Eu vou separar aqui... Podia ficar aqui horas fazendo separações, mas vou fazer a separação entre as reformadas e que são as históricas, e vão falar sobre as pentecostais e as neopentecostais. Você pode quebrar as três, tá? As que menos crescem são esse primeiro grupo. As que mais crescem são o último grupo. O neopentecostal é o que mais cresce atualmente, tá? Sim. Então, o que acaba acontecendo? Quando você começa a ver essa movimentação acontecendo, pegando os três grupos, pegando muito mais o último grupo, ok? O último grupo é o que mais pega mesmo, mas pegando principalmente o último grupo, mas pegando as três. Começa a perceber igrejas históricas, igrejas começam a colocar elementos dentro dos seus cultos. Tudo bem, a gente já conversou aqui, tá legal, tá check, beleza. Só que aí você também trouxe o seguinte... E a gente não tem esse papel do Espírito Santo de poder julgar quem está certo, quem está errado. Até alguém vai falar assim, pô, mas você acabou de falar da Igreja Universal, que a Igreja Universal não precisa ser do Espírito Santo. Só você olhar e falar... Eu não estou dizendo que as pessoas que frequentam a Igreja Universal estão erradas. Estou falando da liderança da Igreja Universal, que, para mim, sincero, honestamente, está muito... Não dá nem para começar a conversar. Pessoas que estão lá, cara... Ok,
Ok. Só que tem que saber o seguinte, se o cara está como cliente também, para poder ter uma contrapartida com Deus, ou se o cara está ali se convertendo ao Senhor. Porque a gente sabe que o Senhor, através do Espírito Santo, faz a obra dele em qualquer lugar, tá? Agora volto para você Exatamente. aqui. O ponto é o seguinte, esses caras, eles começam a trabalhar esses sistemas e essas formas de atuação que são comuns ao mundo, e a pessoa que só procura aquilo que ela quer, ela muitas vezes fica só na superficialidade. A gente está falando de um grupo, que é a Igreja Reformada, as igrejas históricas, cara, que é minúscula no Brasil. Uhum. Ela é muito pequena. Uhum. Essas igrejas que você está falando sobre cristocêntricas, onde as pessoas elas vão fazer uma curadoria sobre as músicas, para que as músicas elas sejam todas elas de culto ao Senhor e não sejam antropocêntricas, não fique falando sobre ele vai tirar você de qualquer situação, você vai mais do que vencedor. Essas igrejas são minoria. Sim. E essas igrejas crescem a números que estão mostrando que elas vão morrer. A gente tem conversado com alguns pastores, inclusive de algumas lideranças, que se nada for feito, cara, elas vão morrer. Uhum. Aí alguém fala assim, cara, mas você não tem que se preocupar com isso, que quem se preocupa com isso é o próprio dono da igreja, é o Senhor Jesus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Uhum. Mas eu olho para, por exemplo, o que aconteceu na Europa, movimentos que aconteceram na Europa. A Europa já foi foram países cristãos, onde o cristianismo aconteceu de fato. Então, assim, se for só pensar do ponto de vista de que a igreja pertence a Deus e é Ele quem gere ela, então eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Eu simplesmente vou viver da forma como deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não, Deus nos deu inteligência e Ele trabalha conosco. Ele não depende de nós, mas Ele nos usa. Talvez o que nós estejamos fazendo aqui seja exatamente isso. Talvez a gente esteja chamando Sim. as pessoas para atenção, dizendo, cara, hello, né? O que você está fazendo com a sua vida? Eu acho que aquela igreja que não tem nenhum tipo de atenção para a mídia está redondamente equivocada, errada. Ela tem que entender a comunicação, ela tem que trazer profissionais, ela tem que fazer um time. Se não tiver condições financeiras, que ela consiga trazer voluntários, mas ela precisa ter isso daí. Mas, acima de toda coisa, qualquer tipo de, vou dizer assim, contrato que uma agência ela faz, ela precisa entender o seu cliente primeiro, antes de entender qual é o público que esse cliente vai vender. Ela precisa entender. Então, o pastor precisa sentar com esses jovens. Não é um jovenzinho que simplesmente faz corte para poder, porque, não, minha igreja não se preocupa com isso, então eu começo a fazer cortes e eu vou postando. Cara, não é assim que a coisa funciona. Então, o ponto onde eu levo essa conversa nesse momento aqui é assim: a gente nunca vai solucionar os problemas de todas as igrejas, Aham. mas a gente precisa fazer apontamentos. Apontamentos que a igreja cristã histórica reformada precisa melhorar e pegar algumas coisas que estas igrejas estão fazendo Sim. aqui, né? Que é você falar que a gente é o começo da nossa conversa. Lembra quando você falou assim, cara, a gente Uhum. precisa estar transitando em tudo que é lugar. O que os caras dos neopentecostais estão fazendo que eu não posso fazer? Isso daqui. O que os caras da neopentecostal estão fazendo que está fazendo sentido e que eu posso fazer, que de repente a gente pode crescer, a gente pode acionar pessoas, a gente pode ser eclésia, a gente pode buscar pessoas lá fora. É isso aí. E assim as mesmas coisas. Que o cara da neopentecostal é que esse cara, na grande maioria das vezes, não tem essa mentalidade, né? Que está me faltando do ponto de vista de profundidade, de maturidade para que eu possa Uhum. implementar, né? Uhum. E aí eu passo a bola de volta para você. Só para trocar figurinha. Tá, vamos por partes. Eu acredito que, que a Igreja do Senhor Jesus, ela não vai parar de crescer. Ela, o Evangelho, ele é imparável. Ele vai avançar independente do que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Ele vai avançar apesar da gente. Essa é a primeira coisa. A segunda é o movimento de igrejas mais sérias, eu acho que são duas coisas aí, Rony. Primeiro, é o seguinte, eu acredito muito que igrejas biblicamente saudáveis vão crescer nos próximos anos. Ao contrário do que Eu os números acredito que, até eu agora. acredito que vai haver um movimento de migração de igrejas, talvez neopentecostais e com ensino superficial para essas igrejas.
eu acredito muito que algumas pessoas sedentas pela palavra vão se cansar do leite e vão buscar alimento mais sólido. Eu tenho para mim isso. Cara, eu acho muito legal trazer aqui, fazer uma propaganda para quem não precisa fazer propaganda. Na verdade, ele é o nosso benchmark, que é o pessoal do Jesuscope. E o Douglas Legal. Gonçalves, não, o cara é fantástico, né, cara? Eles Ele é são bom. fantásticos. Cara é bom. Ele entrevistou a Ana Paula Valadão. E a Ana Paula Valadão fez um comentário que, cara, foi para mim fantástico. Ela chegou e falou: se hoje me procurarem, e olha aqui, ó, gente, quem não sabe quem é Ana Paula Valadão, esse movimento de Minas que a gente está falando ali, começou lá, né? Começou Ana com Paula ela. Valadão, diante do trono e tudo mais. Hoje nós temos a igreja diante do trono e a igreja da Lagoinha, são duas igrejas que houve uma cisão, não é o nosso objetivo conversar aqui, mas procure se informar do porquê que houve essa cisão. E a Ana Paula Valadão, ela tinha, no meu ponto de vista, e eu tô falando do Rony, ela tinha caído num limbo para mim, cara, que assim, era irrecuperável. Mas diante do que ela falou ali no Dizoscope, cara, eu não somente gostaria de, se ao ver ela, pedir perdão, eu pedir perdão a ela, como dizer, cara, como eu pude crescer com o que você falou naquele episódio. Porque ela trouxe duas coisas interessantérrimas. Ela disse, o meu erro foi de ter colocado em público coisas que não poderia ter sido feita diante daquele público. Deveria ser em grupos menores. E aí ela tem toda a explicação que vale a pena você assistir lá no Jesuscope. E a outra coisa que ela falou o seguinte, se hoje me perguntam que igreja ir, Ana Paula Valadão, igrejas reformadas. Uau! É isso aí. É isso aí. Eu não tenho dúvidas disso, né? Eu não tenho dúvidas disso. Eu acho que vai haver um movimento. Eu acho que não de todo mundo, tá? Mas, por mais que a gente tente alcançar todo mundo, a gente precisa entender que nem todo mundo vai gostar do evangelho, né? O evangelho, ele nunca foi para todo mundo. E eu preciso dizer isso aqui, frustrar muita gente. Ele nunca, nem nos tempos de Jesus. Então, assim, Jesus atraía multidões. Ele atraía multidões. Mas quando via um ensino mais denso, o pessoal corria. Quando era para aprofundar, o pessoal corria. Então, a multidão é uma coisa, né? Seguidores são outra coisa. Discípulos é outra coisa. Então, assim, o evangelho, ele não vai ser essa coisa de massa que talvez muita gente espera. E a gente precisa aceitar. E no mundo que a gente vive, cada vez menos. A gente precisa aceitar essa realidade. Uhum. Então, eu acho, primeiro, assim, eu acho que vai haver um movimento. Eu não acho que desse para esse. Eu só acho que vai haver um movimento de pessoas buscando entender e conhecer mais a Bíblia. Tá? E talvez essas pessoas encontrem esse movimento nas igrejas ditas reformadas. Uhum. Mas eu queria levantar um outro ponto aqui. A gente precisa considerar que essa divisão, quem faz é a gente. Uhum. Jesus não olha assim. Jesus, vamos por lá de cima, né? Fazendo que o céu é em cima, né? Vamos trazer o grego para a gente, né? Jesus, ele não olha assim. Jesus, esses nomes não chegam no céu. Então, muitas igrejas reformadas, eu acredito que vão morrer, mas porque elas vão se matar, porque elas resolveram fazer com que os seus nomes e as suas denominações tenham sido mais importantes do que o nome de Jesus. Eu acho que uma comunidade, uma instituição, qualquer ela que seja religiosa, ela é formada por duas coisas. Ela é formada, né, como dizem por aí, tem até um livro, né? Ela é formada pela videira e pela treliça. Você vai você vai numa vinícola, você vê a videira e você vê a treliça. A videira é a que dá a uva, é a que vai gerar o vinho. A treliça é a que vai sustentar a videira. Sem a treliça, a videira não consegue se expandir para produzir. Tá? A treliça
são as organizações, é a instituição, é a igreja com I minúsculo, é o sistema, no bom sentido, aqui no bom sentido, é a instituição. Tem gente que fala, sou contra a instituição. Eu não sou contra a instituição. Uma igreja sem instituição, ela vira uma bagunça. Então, a instituição, ela precisa apoiar. Mas a videira, ela ainda é um organismo, ela é viva, ela é dinâmica, o evangelho é dinâmico, ele muda o tempo todo. Você piscou, Jesus já mudou a forma. Qual foi o problema? O problema foi que as pessoas começaram a achar que a treliça dava uva. Uau. A treliça que dá uva, a treliça que dá uva. Então, vamos arrecadar para poder pagar conta. Vamos fazer isso para poder não sei o quê, né? A gente começou a acreditar muito no sistema, muito na instituição, e a videira foi morrendo. Então, hoje, infelizmente, algumas igrejas, a igreja não vai morrer, mas as instituições, algumas, elas vão morrer. E eu acredito muito que, talvez, as instituições, elas foram feitas também para ter início, meio e fim. Sim. Qual é a igreja que você conhece aí do Antigo Testamento que funciona até hoje? Sim. Não tem. Não existe. Então, a nossa igreja, como instituição, as igrejas talvez tenham data de validade. Talvez elas lá na frente, elas tenham que vir a ser adubo para plantações de novos projetos. Por que não? Cara, esse papo agradável para chuchu. O tempo passa numa velocidade incrível, porque é um bom bate-papo, né? Quando o bate-papo é legal, ele passa muito rápido. Para a gente fechar aqui, cara, um monte de pessoas estão assistindo a gente e os caras querem, eles têm a realidade de tocar a área de comunicação, a parte de mídia. Você poderia dar uma recomendação para, sejam pastores, sejam jovens, pessoas que estão hoje assistindo a gente? A primeira recomendação que eu daria é a seguinte. Procurem referências de comunicação fora da igreja. As melhores referências de comunicação hoje, elas não estão na igreja. Então, é legal a gente até falar, né? Vamos ver o que eles estão fazendo aqui para fazer. É legal isso, porque a gente pode observar algumas coisas, mas a comunicação, a grande verdade é que ela vai funcionar. Ela é universal, e nesse ponto eu estou falando no bom sentido, tá? Sim, sim. Bom sentido da universal. A gente precisa. Eu não sei se isso vai ser, se vai soar bem ou não, mas você que é pastor, você é um comunicólogo, então você precisa. Tenta observar quem é que comunica bem dentro da televisão. Entendeu? Você que é pastor de jovens, será que você não podia olhar um pouquinho a forma com a qual o Marcos Mion se conecta com o público? Serginho Groisman, talvez? Ou qualquer outra pessoa. Será que a gente não pode olhar um formato de programa na internet e entender assim, cara, a gente está falando de forma. A gente está falando de forma. Rony, eu acho o seguinte, eu acredito nisso, né? O diabo, ele não cria nada. Ele só copia. Quando a gente fala que determinadas coisas é trazer o mundo para dentro da igreja, na verdade, a gente não está trazendo o mundo para dentro da igreja, a gente está resgatando. Porque ele não criou absolutamente nada. Na minha visão, ele não tem a capacidade de criar nada. Só que ele se antecipa. Vocês não querem isso não? Então eu vou usar. Vocês não querem a bateria não? Então eu vou fazer um estardalhaço aqui fora. Vocês não querem a luz? Então eu vou usar aqui. Então eu acredito que... eu estou falando um pouco de criatividade, eu estou falando um pouco de arte. Eu acredito que o Deus é um Deus da diversidade no bom sentido da coisa, né? Então, é só você olhar para o mundo. Essas coisas estão aí, a gente precisa ter a percepção de que existe algumas coisas e a gente precisa assumir hoje que existem coisas lá fora que são melhores do que aqui dentro, não porque eles criaram, mas porque alguém pegou, mas também porque a gente rejeitou. Precisamos redimir. Aí é que tá. A palavra certa é redenção. Você falou tudo.
Nós não existimos para combater a cultura. O problema da igreja durante muito tempo é que ela quer ficar combatendo a cultura, brigando com a cultura. Nasceu lá fora, não nasceu aqui dentro, é pecado. Surgiu lá fora, não surgiu aqui dentro. Até morango do amor querem botar demônio nele. Entendeu? A gente não existe para combater a cultura. A cultura era algo bom. Cultura vem de cultivar, que vem de culto, cara. Começou bem, a gente que estragou. Então, a gente está aqui para redimir a cultura. Vamos pegar coisa boa lá fora. Vamos... Eu sempre falo, eu acredito que pastores têm que ter, pelo menos uma vez no ano, irem a eventos corporativos. Porque existem culturas corporativas mais saudáveis do que culturas dentro da igreja. Meu último evento de arejar a mente foi um evento secular, no Rio de Janeiro, um evento referência de criatividade. Então, busquem referências fora. Agora, tenham a maturidade para reter o que é bom. A Bíblia já fala sobre isso. Reter o que é bom. Papo maravilhoso, Fabiano Bispo. Bispo é sobrenome aí, tá? É só pra deixar bem claro, porque tem não, gente não que... não é função tem eclesiástica. Tem gente que confunde, tem gente que verdade? confunde. Já. Sério mesmo? Já. Quem sabe, você quiser conhecer o Bispo Fabiano Bispo... Porque Jesus... Aqueles assim, né, cara? Então, ó, Fabiano, eu só posso te agradecer pelo teu tempo aqui, porque assim, na real, a conversa, ela rendeu para chuchu, foi muito boa e várias coisinhas abrindo na minha cabeça para a gente poder conversar, inclusive. Uhum. A gente pode chamar você, se você tiver tempo também, para conversar sobre outros assuntos. Eu não quero dar spoiler do que eu vou convidar, não, mas eu acho que você gostou dele também, né? Acho que é um cara bom, dá para conversar, né? E, cara, falando para aquela galera que tá ali, é o seguinte, você tá aqui com a gente até agora, mais de 1 hora, cara, você tem que curtir, você tem que compartilhar, você tem que comentar, você tem que fazer comentários, inclusive para o próprio algoritmo que está assistindo a gente pelo YouTube, para que ele possa ver relevância, para que isso possa ser distribuído para mais pessoas. E por mais que você não pense dessa forma... O Espírito de Deus, ele trabalha também através das mídias sociais e vai ser disponibilizado para um cara que às vezes não é cristão, mas ele pegou aquele material, gostou, começou a curtir e olha só que coisa incrível. Então faça isso também, tá bom? Isso é uma forma de você também nos ajudar. Você sabe que a gente está ligado a um instituto e o Instituto OPDO, ele tem o objetivo de dar aula para crianças a partir de 11 anos de idade, sobre 5 temas, que é o indivíduo, ética, moral, civilidade e profissões. E a única forma de a gente conseguir fazer isso acontecer é se a gente conseguir que a nossa comunicação chegue até lugares que a gente jamais imaginava antes, tivesse patrocinadores, tenhamos condições financeiras de retroalimentar todo esse sistema do bem. Fabiano, a gente vai dar tchau para aquela câmera ali, velho, e eu dizer para o pessoal, valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até.